uma das coisas que eu e você precisamos trabalhar na nossa vida como cristãos é a nossa memória. Em Salmos, no capítulo 106, do versículo 13 ao 14, a palavra de Deus diz: Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. São geralmente os momentos áridos e desertos da nossa vida que nos fazem se esquecer de Deus, que nos fazem se esquecer do que Deus fez na nossa vida. E não é diferente na vida de Israel. Como você sabe da história, Deus tira Israel do Egito de uma forma muito poderosa. Aquele povo experimenta milagres inimagináveis caminhando pelo deserto. E mesmo assim, esse povo dá uma amostra fiel do que nós somos. Nós logo nos esquecemos de Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos sempre ter em mente. A nossa capacidade de se esquecer do favor de Deus, das bênçãos de Deus, de quem Deus é muito grande. E a gente não pode ser ingênuo com isso. O caminho de Deus, como aconteceu na vida de Israel, geralmente vai passar por momentos difíceis na nossa vida. Lembre-se, Deus está formando um povo à sua imagem e semelhança. Deus está formando uma família. E geralmente existem tempos difíceis e que Deus vai nos levar, como levou Jó, como levou inúmeros personagens bíblicos, inclusive o seu próprio filho, que nunca pecou. Ele também foi levado a momentos difíceis. Agora, o que eu queria que você refletisse nesse vídeo é o seguinte: eu e você precisamos trabalhar a nossa memória com o que Deus já fez por nós. A gente não pode se esquecer tão facilmente do que Deus já fez na nossa vida. Sabe, eu tenho certeza que você que está passando por um problema de provação nesse momento, sabe que Deus já fez coisas poderosas na sua vida. Sobre curas, libertação, salvação, inúmeras coisas Deus já fez na sua vida. Mas você ainda não se atentou, sabe o quê? Aqui você tem a capacidade muito fácil de se esquecer de quem Deus é e do que Ele fez. E Deus está querendo nos alertar hoje sobre isso. Nós não podemos nos esquecer de quem Deus é. E Deus é o quê? Deus é amor. Ele levou o seu único filho na cruz do Calvário para nos salvar. E se Deus fez isso através da cruz, levando o seu filho à morte, o que Ele não pode fazer por nós? Deus é provedor, Deus é provisão, os planos de Deus são perfeitos. Ele vai concluir a obra que Ele tem na nossa vida. Agora, eu e você precisamos ter isso em mente. Eu me esqueço muito rápido do que Deus fez. A primeira lição que eu queria deixar com esse vídeo é essa. Não seja ingênuo. Você se esquece rápido. Eu me esqueço rápido. A vida cristã é um caminho difícil. A vida cristã não é simples. A vida cristã é um caminho árido, deserto. Vai chegar momentos em que a gente vai passar por coisas muito boas. Mas também existem momentos na vida cristã que serão difíceis. E nós precisamos de quê? Nos lembrar. É por isso que a palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque as lembranças podem se apagar, mas se nós trouxermos à memória o que nos dá esperança, o nosso coração, no meio da tribulação, poderá se alegrar. Poderá encontrar esperança, alegria. E talvez você esteja caminhando, perdendo a esperança, perdendo a força, perdendo a fé, perdendo o foco, porque está enfrentando um tempo difícil. E o que eu queria dizer para você é: traga à memória o que Deus já fez na sua vida. Pense, coloque a sua memória para funcionar e traga isso ao seu coração. O povo de Israel pecou contra Deus porque se esqueceu de Deus. Eles começaram a ser gulosos, né? O versículo diz: dominados pela gula no deserto. Eles foram dominados pela gula, pela fome, porque se esqueceram que Deus é provisão. Então, invariavelmente, a gente vai cair em pecado. Sabe por quê? Porque nós se esquecemos de quem Deus é. A gente vai enfrentar um deserto, mas a gente pode enfrentar esse deserto sem pecar contra Deus. Mas, no meio do deserto, nós também podemos dificultar ainda mais essa caminhada pecando contra Deus. E foi isso que aconteceu com Israel. Como você sabe, o povo que andou pelo deserto não entrou na terra prometida. E eu e você
temos a chance de fazer diferente disso, de buscar uma alternativa diferente para o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Então, não seja ingênuo. Você pode se esquecer do que Deus fez. Então traga isso à sua memória. Se está te faltando esperança hoje, traga à memória o que te dá esperança. Pense que Deus é amor. Traga ao seu coração isso e fala assim: Deus levou o filho dele na cruz do Calvário para me salvar. Então ele me ama. Traga isso ao seu coração. Eu vou ler novamente o versículo para a gente terminar. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Os planos de Deus são perfeitos. Se você se esquecer de Deus, você nunca vai conseguir a orientação de Deus para saber quais são os planos dele na sua vida. Quando nos esquecemos de Deus, também não conseguimos entender os planos de Deus. Sabe por que algumas pessoas não conseguem entender os planos de Deus na vida delas? Porque elas se esqueceram de Deus. Elas estão buscando, pela sua própria força, encontrar o caminho. E Deus está falando: calma. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Porque senão você vai viver uma vida de pecado, distante dos planos de Deus. Pessoal, busque entender isso na sua vida. Nós temos a facilidade de se esquecer. A gente está enfrentando essa vida, está caminhando, né, está vivendo, e de repente a gente se esquece de Deus. E a gente está lá no meio do plano de Deus, no meio do deserto. Deus está trabalhando na nossa vida e a gente começa a se perguntar: por quê? Para quê? Né? E Deus está falando: eu tenho um plano. Aí a gente não ouve. Por quê? Porque a gente se esqueceu de Deus. Então que essa palavra fique no seu coração, que Deus te abençoe poderosamente, né? E que você possa, se você gostou desse vídeo, curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, envie esse vídeo para alguém, compartilha com algum amigo, com alguma pessoa. E pessoal, tamo junto. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.